bem-vindos ao RotaCast, o podcast do C3, o Clube da Construção Civil. Eu sou o Paulo Oliveira e tenho um grande prazer de receber aqui o Wagner, presidente da ABESC, né? O Marcelo e o Guilherme, da Concreserve. Nós vamos bater um papo sobre um tema de muita importância para o mercado de concreto, né? Mas antes disso, eu queria que vocês, começando pelo Wagner, fizessem o prazer de se apresentar. Okay, obrigado pelo convite. Eu sou Wagner Lopes, sou presidente da ABESC. A ABESC é a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem. Olá a todos. Primeiramente, falar que é um prazer a gente estar aqui junto com os nobres senhores e patrocinando, né, o podcast do C3. Eu sou Marcelo Novaes, sou sócio e diretor da Concreserve e vamos falar hoje aí das nossas certificações e sobre a ABESC. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou diretor técnico de concreto e mineração da Concreserve, Concreto SA. E para a gente é um prazer imenso abordar aqui com o Wagner, com o Marcelo, com o Paulo, né, sobre um tema que é muito relevante aí para o setor da construção civil, né, que são as certificações de empresas de serviço de concretagem. E é isso aí, estou muito ansioso aí para a gente desfrutar dessas conversas. Muito bom. Antes da gente entrar no tema, Wagner, quanto tempo você tem na presidência da ABESC? Olha, nessa segunda passagem eu já estou há 5 anos. Mas eu já presidi a ABESC no momento anterior por 10 anos, onde eu fiquei de 2000 a 2010. Se contar que a ABESC tem 47 anos de existência, eu já passei um bom pedaço da minha vida conduzindo essa associação. Maravilha, quase um terço da tua vida profissional na ABESC. Muito bem. Bom, eu queria entender um pouco mais sobre o que é a certificação ABESC e ABNT, né, para concreto dosado em central. Por favor, contem para mim e para quem nos assiste o que é a certificação e a relevância dela. Bom, a ABESC, ela congrega, né, hoje em torno de 70% do concreto dosado em central no Brasil é fornecido pelos associados da ABESC. Então, a gente vive num mercado de muito questionamento em questões de qualidade e tudo mais. E no passado, algum tempo atrás, a gente pensou numa maneira de melhorar essa relação fornecedor-cliente, buscando um selo, alguma maneira de identificar empresas que são comprometidas com as questões de certificação, com toda a questão de aferições e tudo mais. E procuramos a ABNT na época. E a ABNT tem uma área de certificações, mas nós queríamos, e a ABNT tem um programa de certificação baseado na ISO. Mas nós queríamos um programa que considerasse todas as nuances, todos os aspectos que são importantes para o concreto dosado central, para as empresas prestadoras desse serviço. Então criamos um grupo e começamos a trabalhar junto com a ABNT, inserindo no programa que eles já tinham de certificação, o que a gente achava importante ter, que são coisas relativas ao nosso setor, né? E acabamos chegando num programa de certificação super complicado, né? Que já está na 7ª revisão, né? É um programa super complicado, porque nós pegamos um programa que já certifica e agregamos a esse programa uma série de índices e de questionamentos que tornaram ele ainda mais exigente, né? Para você ter uma ideia, a primeira versão nós testamos numa filial de uma associada da ABESC que tinha certificação ISO. E ela não passou na certificação. Não passou. E ela tinha ISO. Bacana. Então, para você ter uma ideia de como é exigente esse programa. E a nossa ideia inicial sempre foi oferecer ao mercado não uma garantia, mas assim, uma possibilidade de se escolher empresas onde eu comprando dessa empresa, eu já cortaria um caminho em questões de verificação de qualidade. Então, uma construtora, quando vai contratar uma empresa, ela faz pesquisas, ela tem uma série de controles que a certificação já oferece para a construtora. Perfeito. Então, quando nós criamos o programa, a gente pensou muito em criar um diferencial para as empresas prestadoras de serviços de concretagem. Lamentavelmente, hoje nós somos aferidos pelo mercado muitas vezes por laboratórios que não têm o mínimo de qualidades.
que seriam as aferições de seus preços e tudo mais. E, infelizmente, isso acaba virando um relatório que atesta a qualidade do nosso produto. Perfeito. Então, as empresas que são associadas da BESC e têm a certificação, elas têm elas sobem a régua do debate. Então, quando eu recebo um relatório de qualidade de um laboratório que não tem a qualidade do meu laboratório certificado, eu tenho como discutir isso com a régua num nível mais elevado. Essa era uma das nossas expectativas, né, no momento inicial. Mas a gente percebeu que a certificação criou para as empresas um modelo muito mais interessante, porque a certificação ela cria uma cultura dentro da empresa. Porque não basta o Marcelo, que é o presidente da empresa, ou o Guilherme, que é o diretor técnico da empresa, estarem conscientes da necessidade. Isso é um processo que envolve a empresa toda. Perfeito. Os critérios de rastreabilidade que são exigidos, o envolvimento de toda a equipe, acabou oferecendo para as empresas um plus. Elas vão ter a certificação e ter uma equipe envolvida no processo. Eu acho que o Guilherme pode falar. Eu até costumo dizer que o processo de certificação ele é tão rigoroso que para a gente sortiu como uma consultoria, né? A gente ganhou força para conseguir melhorias onde a gente precisava, né? Então, situações de melhorias de filiais, estrutura, parte de reforma, a gente consegue direcionar e torna um atrativo. Então, a gente conseguiu evoluir muito, lógico. Requer investimento, né? A gente está falando aí de aproximadamente 6 milhões de reais em investimento em reformas, em padronização de algumas coisas, questão sistêmica, né? A gente considera aí que a certificação ABESC e a BNT, lógico, depois que a gente conseguiu superar e ser certificado de fato, hoje a gente entende com um grande benefício todas as áreas da empresa, tanto no processo de rastreabilidade, de produção como um todo, né? A gente tem uma confiabilidade uma vez que a gente é certificado, processo de laboratório, hoje a gente implementou 100% dos nossos corpos de prova, todas as nossas resistências são aferidas sem intervenção humana, ou seja, a gente tem código de barra, o pessoal eles recebem, emitem lá desde a filial até o processo de ruptura, o pessoal não sabe quem é o cliente, qual que é a resistência contratada, e aí sim, essa informação vem muito rápido para a gente tomar a decisão. E também nas questões ambientais, então assim, a gente entende que além de uma consultoria, né, para a gente foi como se fosse um ISO 9001 específico para as empresas de serviço de concretagem, né? Antes a gente até pensava, vamos tirar um ISO 9001, não abrangia as coisas que a gente precisava dentro da nossa empresa como melhoria. Aí quando veio a certificação ABESC e a BNT, né, o Marcelo, o Fábio me acionaram, falou, liga pro Wagner, tem uma certificação. Vamos fazer. Falei, vou arrumar um problema para mim, mas vai ser algo que vai ser muito bom para a empresa. Então no final, quando a gente começou a certificação, acho que foi no final de 22, né? Mais ou menos, e ficamos durante o ano inteiro de 23 fazendo vamos dizer assim, os treinamentos e todo o trabalho ali para que a gente pudesse obter a certificação. E no momento, assim, a gente achava que ia ser muito mais fácil, na verdade, porque a gente vem trabalhando na parte técnica, na parte de organização, de procedimento, há muitos anos já. Então, a gente deu uma guinada muito boa vamos dizer assim, nessa área de 2018, 2019 para frente. A gente começou a profissionalizar muito a empresa. E aí a gente falou assim, não vai ser difícil, pô, é só liga pro Wagner lá, o pessoal da BNT vai vir aqui, vai ver tudo, vai ver que a gente está fazendo tudo já certo, é questão de algum ajustezinho simples. E aí a gente percebeu que, na verdade, assim, realmente, assim, nós trabalhamos bem, já a gente acredita nisso, mas faltavam metodologia de procedimento, que são coisas que nós não tínhamos tão bem definidas, principalmente. Então, isso aí virou uma cultura, na verdade, muito do investimento foi em pessoas, em treinamento de pessoas e tal, e no final é algo que nos trouxe resultado financeiro na prática mesmo, porque a partir disso, a gente, hoje com o faturamento que a gente tem aí de quase mais de 800 milhões, os erros técnicos custam muito caros, custam muito para o cliente, né, principalmente, que é a ponta ali, por mais que ele acabe sendo ressarcido, alguma coisa, mas tem um risco de imagem dele, de problemas ali de atraso, que às vezes não conseguem ser ressarcidos dessa forma, e a gente tem o custo real mesmo de fazer errado, né, um produto, né? A gente fala que uma carga errada nossa custa pelo menos 40 cargas de valor, entendeu? Então, assim, é algo muito grave. E aí, depois da certificação, a gente começou a perceber que, de fato, os nossos problemas técnicos, principalmente, foram muito reduzidos e a gente conseguiu ter vamos dizer assim, uma forma de mostrar a nossa tecnologia, principalmente,
de uma forma muito mais clara, muito mais transparente para os clientes, porque aí você consegue hoje, com toda essa documentação, né, que você cria ali, inclusive ela é renovada ali a cada um ano, e você tem que ficar sempre mandando alguns relatórios para a BNT. Isso trouxe uma cultura que vem assim ajudando muito, e realmente é algo bom para o setor. É bom que o nosso concorrente, por exemplo, tenha certificação, porque isso eleva o padrão do nosso produto, o cliente consegue avaliar melhor, né, o produto nosso. Realmente esse negócio das empresas de laboratório, existem obviamente muitas empresas muito boas, mas tem empresa que realmente a gente está percebendo que tem empresas que as unidades que trabalham para o nosso cliente não têm certificação, por exemplo. Então, assim, é algo que isso acaba denegrindo, às vezes, nosso produto e tal. Ou quando então, tem, não é de concreto, né? O cara vai ver, ele é acreditado para fazer ensaio de solos, de asfalto, e não de concreto. Eu acho que isso faz, como eu já falei, né? Isso sobe a régua do debate. Sim. Você não tá comparando um resultado de uma empresa que eu não sei a procedência com o meu, que é um resultado que o cliente também não sabe. Não, eu estou te apresentando um relatório de uma empresa certificada pela BNT. Um processo certificado pela BNT. Mas sabe o que eu vi? Um negócio interessante. Esses dias, com a obra que nós fazemos da Lúcio, que tem o FCK... A gente tem uma obra da Lúcio que usa FCK 80, né, MPA. E uma das coisas que ele nos trouxe é o seguinte: o nosso projetista não acredita que a gente vai manter esse FCK. E aí, com ele conhecer nossa empresa, eles perceberam assim, o cara... se o cara está entregando um produto aqui, a gente já está vendo que funciona, ele vai fazer a obra inteira com esse produto, não é possível. E aí isso daí acaba mudando o conceito dos projetistas também, então é algo... Esse é um benefício acessório da certificação. Perfeito. É você ter a padronização dos processos. Sim. Então você padroniza todos os processos, envolve toda a equipe. Uma variabilidade baixa, exatamente. um desvio padrão muito bem controlado. E eu acho, Wagner, pelo que eu estou entendendo na conversa de vocês, e é muito bom ouvir na perspectiva do Marcelo e do Guilherme, né, que são um dos associados da BESC, né, os benefícios, mas eu arriscaria dizer que vocês estão pegando cadeia de valor de ponta a ponta, né? Inclusive, acho que seria importante entender ou contar para quem nos ouve e para quem nos assiste quais são os benefícios para os clientes das empresas associadas da BESC. Uma coisa interessante de se colocar é que a gente fala sobre o grau de exigência da certificação, que é muito grande. Esse nosso programa de certificação, ele não certifica unidades de produção, ele certifica a empresa. Entendi. Então, a empresa tem que estar preparada. Se ela tiver 5 filiais, se ela tiver 10 filiais, 100 filiais, todas têm que estar preparadas, porque a auditoria da BNT, ela é por sorteio, raiz de N, e você não sabe qual unidade sua que vai ser sorteada para ser verificada. Da vez, né? Então ela vai lá e verifica, você tem uma central aqui enorme, aqui embaixo do seu escritório, e ela certifica uma que está lá. Então isso foi uma das coisas que nós colocamos na certificação para dar credibilidade ao processo. Isso aumenta a credibilidade. Em termos de benefícios, eu sempre costumo dizer o seguinte: eles investiram, sei lá, 6 milhões de reais para ter uma certificação, mas o mais beneficiado não são eles, é o cliente. Perfeito. É o cliente. Primeiro, porque vai receber um produto que obedece todos os critérios do programa de certificação, de rastreabilidade, tem ali uma vamos dizer assim, uma dose de tecnologia, de investimento muito grande. E segundo, que para o cliente ficou mais fácil para ele selecionar. O cliente pode selecionar utilizando isso como uma premissa. Olha, eu vou comprar um concreto e eu quero que seja de uma empresa certificada pela BNT. Muito bom. Muito bom. Eu acho que assim, na questão do benefício, eu acho que realmente porque a gente sabe como que funciona essa questão de problemas técnicos, porque obviamente a gente mexe com um produto que eventualmente pode acontecer algum problema, e a gente já participou disso. A gente faz hoje 1,5 milhão de metros cúbicos para mais, né, por ano, então eventualmente acontece algum problema. É algo muito ruim para o cliente, né? É óbvio que é ruim, mas assim, na prática, quando acontece um problema, a obra para, o empreiteiro do cliente quer ir embora, são coisas que você perde, que não tem um valor, assim, é um pouco imensurável, né? Então, você começa a ter problemas de imagem, né? Que a gente fala para o cliente que está vendo lá, comprou o imóvel, que está vendo que o prédio parou de ser construído e tal. Então, não é só o problema financeiro. E assim, a partir da hora que você realmente tem a certificação, não vou falar só por causa da nossa empresa, mas
dela que eu posso falar, né? Que a gente está lá, muda muito o contexto, assim, a transparência, principalmente do processo, que é algo bem significativo. Então, assim, se o cliente tiver um mínimo de conhecimento ali, com alguma consultoria, ou ele mesmo, e alguns clientes nossos têm hoje uns departamentos de engenharia que são melhores do que alguns consultores, ele consegue ir lá na nossa filial e ele enxerga tudo o que está acontecendo, ele sabe exatamente como que é o processo, se nós estamos fazendo uma aferição de todos os nossos equipamentos, dos produtos que nós recebemos, porque o que se vive hoje, que é uma grande dificuldade que se tem no Brasil, no mundo também, mas eu acho que no Brasil é um pouco pior, é porque a gente lida com muitos materiais e que não tem esse processo. Se eu tivesse a certificação de todos os nossos fornecedores perfeita, de uma forma muito garantida, eu ficaria muito mais tranquilo para produzir o concreto, porque normalmente existem erros da nossa parte, mas existem erros principalmente de produtos que nós compramos, que isso acaba agregando o problema, né, lá na frente da nossa entrega. E a falta da certificação do meu fornecedor, às vezes, faz com que a gente tenha que ter um trabalho muito mais minucioso. A gente já conheceu, inclusive acho que o Wagner estava junto, em empresas fora, na Alemanha, a gente estava uma vez, né, com um evento de um fornecedor nosso. Às vezes o serviço deles o zelo de produzir o produto é menor que o nosso. Aí a gente fala, pô, não é possível. O cara tem o nível de amostragem deles de betoneiras produzidas é muito pequeno e tal. Aí a gente fala assim, mas e se seu cimento vir ruim? E se o aditivo ser com problema? E se a areia, se a brita, não sei o quê? Fala, não, mas não vai poder vir ruim. O cara não pode me entregar um produto ruim. Como assim vai entregar ruim? Com um defeito? Não. Ele é certificado lá, ele vai me entregar o produto que eu comprei pronto. Não tem esse risco do produto vir assim com... E aí é algo que nós não temos, né? Não estou falando até de produto assim específico nenhum, mas não existe essa responsabilidade. Então, o que a gente acaba trazendo para a certificação nossa é exatamente o que nós precisaríamos que o nosso fornecedor tivesse também. Que é Sim. O que ele fica mais tranquilo de estar comprando um produto, que a chance dele ter um problema é menor do que quem não tem. Logicamente, pode ter uma empresa que não tem a certificação e seja muito boa, mas a chance, se você pulverizar isso daí, é muito menor. O problema é muito pequeno, é muito menor. Sim. E se tiver o problema, pelo fato de você ter um modelo de rastreabilidade muito grande, você identifica. Perfeito. Previamente você já identifica se vai ter um problema ou não, de uma incompatibilidade de um aditivo com o cimento, com alguma coisa, você já... Periodicidade de ensaios. Você já identifica antes, porque isso está no programa de certificação. E vocês colocaram uma coisa que eu acho que é fundamental, quer dizer, o grande beneficiado, então, é a construtora, é o cliente de vocês. É a construtora. E eu, aqui vestindo a minha pele passada, né, como diretor de engenharia, CEO de incorporações no mercado imobiliário, é muito dolorido separar uma obra que teve um problema de concreto, que você vai auditar, ver o que aconteceu, envolve demolição. E não é só isso. A moral da equipe de obra, ela vai lá no dedão do pé. Para você reconstruir isso e reconquistar aquele nível de produtividade que você estava tendo. É muito difícil. É difícil. Mas, Paulo, e tem um problema, assim, existem os problemas. Agora, o pior problema é aquele problema que não existe. É quando você para uma obra por um problema de baixa resistência, você faz a checagem e você descobre que não tinha um problema de baixa resistência. É o laboratório. Perfeito. Você ficou com a obra parada, você paralisou o seu processo e fez a sua investigação e se comprovou que não tinha problema. É que é um problema que acontece, assim, infelizmente acontece bastante com esse aumento de demanda que teve na construção. Infelizmente, né, não são todas as empresas de tecnologia, de controle de qualidade de concreto que conseguiram acompanhar o seu próprio crescimento e ter equipes, né, e é muito humano, assim, a gente fala que é matemático, né, porque teoricamente é uma matemática simples ali, a questão do ensaio. Mas ela tem a pessoa tem uma influência muito grande sobre o resultado, porque é um produto que o cara tem que moldar, que ele tem que transportar, que ele tem várias situações no processo que a chance de acontecer um erro, a gente sabe porque nós moldamos. E a grande diferença que nós temos, eu falei isso para um cliente ontem, que assim, por que eu sou mais responsável em moldar um concreto do que um laboratório aí, assim? É porque é o seguinte, a minha moldagem, quando ela dá baixa, o Guilherme, a primeira coisa que faz é subir os traços, porque a gente não pode ter o risco de dar um problema técnico grave, né, no mercado. Que é emergencial. E emergencial. O meu emergencial, às vezes, custa R$1,5 milhão por semana. Então, se o meu laboratório moldar um concreto errado, e eu mudar R$1,5 milhão por semana de custo, porque moldou errado um corpo de prova, imagina isso, é um negócio assim, trágico. E para o laboratório, infelizmente, a responsabilidade acaba sendo um pouco menor. Então, a gente hoje fecha muito mais o processo por conta disso, porque eu não tenho
eu não posso duvidar do meu processo. Então, se ele deu o número e a gente viu que aquilo ali está errado, a gente tem que mudar. Então, assim, é algo que traz uma confiança também para o nosso cliente muito grande, de ele saber que a gente já teve obras que deu baixa resistência na moldagem do cliente, e a confiança que ele teve com o nosso departamento técnico de que nós mostramos uma resistência superior foi tão grande que ele continuou a obra, fez depois as aferições, porque aí, né, tem que fazer as contraprovas e tal, e que aí depois foi se descoberto que realmente a resistência estava errada na moldagem, infelizmente. Então, assim, e aí é isso que acaba trazendo para o cliente, uma confiança que ele vê se vocês conhecerem, né, a nossa matriz ali, a parte do laboratório de P&D que nós temos, e a certificação da BNT e da BESC, vê-se que assim, há um trabalho consistente, né, em cima de controlar a qualidade. E isso daí traz para o cliente uma tranquilidade que não tem uma segurança grande. Segurança. Quando eu falo que a gente sobe a régua do debate, é exatamente isso. Você pode chegar para o seu cliente e assegurar para ele, falar, olha, meus controles, minha rastreabilidade me dão todos os indícios de que esse problema não existe. Que essa baixa resistência, ela não existe. Vamos investigar, mas a gente pode debater aqui de não parar a obra, por exemplo. Sim, fantástico. Tem todas as garantias aqui de que esse problema não é... Porque tem uma coisa muito interessante. A única coisa que você não faz no corpo de prova é atribuir resistência para ele. Você só tira. Quando você molda errado, você tirou um pouco de resistência. Não tem nada que contribua para mais. Quando você transporta de maneira equivocada, você tira a resistência. Quando você não faz a manutenção, não faz a cura, não faz a manutenção, a velocidade, você só tira a resistência do componente. Perfeito. Você não põe. Perfeito. Então, assim, quando eu tenho um corpo de prova moldado na minha central, obedecendo todos os critérios da certificação, que me dá a garantia de que não existe esse problema, eu posso entrar num debate e dizer, olha, esse problema não existe. Vamos investigar, porque precisamos, mas eu te asseguro que não precisa parar uma obra. Muito bom, Wagner. E na atualidade, hoje, até em função da alta demanda do mercado, né, a gente sabe que o pessoal não consegue treinar direito a equipe de laboratório, fazer as manutenções adequadas de fresa, de prensa. Eu costumo dizer que 97% dos casos que a gente precisa fazer uma extração de contraprova se confirma uma falha de controle tecnológico. Exatamente. Então, assim, houve custo, gerou uma ação invasiva na peça, que não é devido aos você cenários. agrediu a peça sem necessidade. Exato. Mas, enfim, e outra coisa que eu costumo dizer também para o cliente, né? Porque na hora de orçar a construtora, ele vai orçar com todos os players de concreto, né? Muitas vezes tem players que não tem nem responsável técnico, né? Então, eu costumo dizer, quando você vai comprar um celular, ele é certificado pela Anatel? Enfim, você vai comprar um capacete, ele é certificado? Você se preocupa nisso. Por que não o concreto, que é algo que vai colocar sua família ou vai colocar pessoas ali? Por que não exigir das empresas que você está cotando esse concreto se é certificado ou não? Então, é até um recado aí para as construtoras, né? Se inteirar sobre a certificação e tudo mais, porque eu acho que é algo muito relevante. O maior beneficiado aí. Em outros países, eu acredito que até seja uma exigência, né? Eu já estava até conversando com o presidente da empresa de software nossa, de concreto, e ele falou que na Espanha já teve um movimento desse, e aí veio a certificação e a obrigatoriedade das empresas serem certificadas para poder fornecer, né? Porque estava com um volume muito alto de concorrentes, fazendo problemas aí, né, nas obras, e aí foi instaurada essa necessidade, essa obrigatoriedade de o mercado só poder comprar com as empresas certificadas. A gente tem que cuidar para não criar uma burocracia, né? Sim. Que é um problema, né? O Brasil já tem muita burocracia, né? E eu acho que isso não é nada nessa linha, mas assim é algo que agora eu acho que, como agora tem mais empresas, né, que estão tendo a certificação e as que não, muitas que não têm já estão caminho de fazer, né, a certificação, tirar, tal. A gente soube aí agora que tem já 3 empresas aí grandes fazendo a obtenção da certificação. É algo que, com o tempo, acho que naturalmente os clientes conseguirem entender, né, cada vez mais, vão querer procurar as empresas certificadas. E eu acho que é algo interessante até depois, eu acho que no podcast colocar um link aí para poder depois explicar melhor aí para quem quiser, né? Os clientes quiserem entender mais detalhado mesmo depois. Eu acho interessante, extremamente relevante e gostaria até de enfatizar aqui, deixar um recado para as consultoras. Exijam concreto certificado. Exatamente. Tá certo? É isso mesmo. O grande benefício é deles, né? É isso aí. E estamos caminhando para o final, mas eu queria fazer mais 2 perguntas para vocês, né? E depois a gente faz um encerramento.
mas eu gostaria de saber há quanto tempo existe a certificação e quantas unidades certificadas estão atuando. Olha, a certificação, ela tem menos tempo do que o tempo que demorou para preparar essa certificação. Porque foi um trabalho longo para chegar no produto final, né, no modelo final de certificação. Mas a primeira empresa que se certificou a questão de 5 anos. E de lá para cá, as empresas vêm certificando. Nós temos hoje em torno de 500 centrais de concreto no Brasil certificadas. Perfeito. No site da BESC, abesc.org.br, você vai encontrar lá as empresas que são certificadas, tem lá. Mas já temos mais de 500 plantas certificadas. Que é um número razoável. É um número razoável. Perfeito. Mas ainda falta muita gente. Falta muito. São poucas empresas, né? São poucas empresas. Mas esse é um caminho que a gente vem incentivando e motivando as empresas a se certificarem. E isso vem acontecendo. Nós tivemos um problema no meio do caminho disso, que foi a pandemia, né? Então, durante o... Porque logo saiu a certificação, depois entrou a pandemia. Entrou a pandemia, assim. e aí, enfim... Atrapalhou um pouco. Atrapalhou, e depois que acabou a pandemia, aí as empresas também estavam se recuperando. E como ele falou, é um investimento, não é barato. O maior negócio que a gente teve, assim, o investimento, lógico, é um número, né, relevante, né? Talvez dentro do faturamento nosso nem tanto, mas foi investimento de pessoas. Mudança de Porque cultura. a gente teve que mudar a cultura e não é que a gente trouxe pessoas de fora, porque também não existe essas pessoas, né? Não, a certificação é um negócio novo. Né? Sim, tem um cara preparado. Então, assim, a gente teve que treinar muito as pessoas e treinar muito por muito tempo, e hoje ainda mantém essa rotina, vamos dizer assim. E essa foi, acho que, a parte mais complexa, vamos dizer assim, de obter a certificação, foi a gente conseguir conscientizar todo mundo, as filiais, que agora vai ter que ser desse jeito. E aí no começo aquele negócio, o cara fala assim, tá bom, os caras vieram aqui e agora ficou desse jeito. Aí daqui um mês você volta lá e fala, meu, por que parou? Não é para parar não, daqui o cara vai vir aqui toda hora, a gente tem que todo ano renovar, e quando renovar, você não tem um tempo que nós tivemos, que a gente teve um tempo para se preparar para certificar. Quando você renova, não, ele vem lá e fala assim, pronto, certifiquei, eu perdi a certificação. Não é um negócio que tem que... Manter processo... Você tem que manter a certificação, né? É muito importante. É que E nem manter o ISO, né? Você processo não pode ISO, ser igual- certificado e relaxar. Você a tem que manter o processo funcionando, né? A certificação é muito difícil conseguir e muito fácil perder. Perfeito. É isso mesmo. Então, e é importante, é o que a gente falou, não é um negócio... Se fosse um negócio que trouxesse só custo, mas não é. Pra gente, na verdade, a gente chegou muito claramente, porque como a gente faz, graças a Deus, já um trabalho muito tempo de organizado assim em relação aos problemas que nós tivemos técnicos já e tal, a gente viu a mudança assim drástica desse número. Então, você tem um desvio padrão menor, você acaba tendo às vezes até um custo menor de produto, porque você acaba não tendo que se preocupar, né, com os erros ali, que são a hora que você tem que ter um traço um pouco mais forte. Então, você consegue ter uma gestão melhor, você consegue ter menos custos de reparo e o cliente acaba ficando muito mais satisfeito aí com o trabalho, né? Então, Perfeito. São muitas vantagens, pelo menos Sim. para nós, né? Para mim, como dono da empresa, não é discutível isso daí. Muito bom. Wagner, parabéns pela iniciativa da Obrigado. BESC. Parabéns também à Concreserve, Marcelo e Guilherme, por estarem trazendo esse conteúdo para o podcast. Sim. Né? O RotaCast agradece. E eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo espaço para falar um pouco sobre esse tema que para nós é tão importante, que é a certificação. E a minha mensagem ela vai para o construtor. É para ele que a gente faz esse trabalho. Aponta aqui, ó. Foi para ele que nós pensamos isso. Perfeito. Sabe? Assim, apesar da concreteira certificada ter benefícios, eu acho que o maior beneficiado é o construtor. Primeiro, porque recebe um produto certificado. E segundo, porque tira um pouco da preocupação prévia do construtor na hora de selecionar o seu fornecedor de concreto. Então, a minha mensagem vai para eles. Exija a certificação. Perfeito. Marcelo? Queria agradecer, né, a participação aqui nesse podcast e a gente como patrocinador aí do C3 aí no podcast aqui na Concrete Show. Agradecer a presença do nosso ilustre presidente aí da BESC, o Wagner, e o Paulo e o Guilherme, né, por estar com a gente aqui. Eu acho que realmente é um tema de muita relevância, é algo que
temos que continuar trabalhando aí no assunto, porque agrega para o mercado todo, né? É um aumento, né, da qualidade da construção no Brasil em si, né? A gente sabe que o Brasil muitas vezes é considerado aí defasado em muita tecnologia, às vezes, na construção, e eu acho que isso daí vai de encontro com isso daí, né? Com uma melhoria aí nessa parte aí da qualidade que nós temos na construção civil. Existem vários temas, né, super relevantes. O Paulo, inclusive, participa de vários deles aí, de evolução, né, para a nossa construção em geral, e eu acho que o tema aí da certificação vem bastante de encontro, e agradecer a participação novamente. Excelente. Guilherme? Eu queria agradecer aí ao Paulo, o C3, né, o Marcelo e a presença do Wagner aqui para a gente poder discutir desse tema de tanta valia para o nosso setor, né, e poder dizer, né, por mais que não seja um tema tão difundido, né, porque é um tema muito novo, né, tem 6 anos, né, então, mas a gente ter a oportunidade através do C3 da gente poder divulgar isso, que é algo que é de muita relevância, né, e posso dizer, né, acompanhei de perto, isso é algo que muda a empresa desde o departamento de RH, meio ambiente, operação, até o departamento jurídico. Então é algo assim que reestrutura, traz uma confiabilidade, mostra que aquela empresa trabalha dentro dos sistemas normativos vigentes. Então é algo que reforço aí, faço as palavras do Wagner as minhas, né? Construtores vão atrás aí de entender sobre o selo ABESC, né? A ABESC, que é a Associação Brasileira de Empresas de Serviço de Concretagem, junto com a ABNT, para empresas de serviço de concretagem. Acho que é isso. Muito bom, meus caros. Muito obrigado. Obrigado.